Bom dia, o Senhor é bom, e é bom estar aqui, viu, meus irmãos? Como os irmãos sabem, né, nós tivemos uma aventura aí em terras africanas, alguns estão informados, né? Mas deu tudo bem, graças a Deus, agradeço a oração da igreja, dos irmãos. Infelizmente nós chegamos em Moçambique num cenário que não foi o melhor, o país está passando por uma convulsão política, mas o Senhor foi muito misericordioso, apesar da nossa aventura, alguns irmãos impedidos de chegar a alguns lugares, só consegui mandar mensagem para vocês, porque eu tive que burlar o sistema, tive que usar VPN para mandar para vocês mensagens, porque toda a rede social estava bloqueada, né, e tudo, então continuamos pedindo aos irmãos oração, por nossos irmãos e pela população moçambicana, nossos irmãos de língua portuguesa, né, que estão ali, infelizmente, passando por um cenário político muito complexo, muito difícil. Há todas as evidências de uma eleição fraudada. A população quer o outro candidato, mas o governo está sendo muito truculento e as respostas não estão sendo nada pacíficas, né? Nós tivemos muitos problemas para deslocar, para se comunicar, para a gente ir para alguns lugares e conseguimos servir a Igreja do Senhor lá e a população. Foi a maior viagem que eu já levei, 43 pessoas, 22 americanos, a outra metade brasileiros, médicos. Nós atendemos várias comunidades ali em Amatanda, Chimoio, na Beira, e graças a Deus a gente conseguiu cumprir essa tarefa, mas todo dia era um gigante que a gente tinha que derrubar. E eu trago saudações dos irmãos de Moçambique, fizemos uma belíssima conferência na Beira para 350 pastores, servimos almoço para todo mundo, comemos muito peixe e frango, né? Mas Deus foi muito gracioso. Estive também ali na igreja do pastor Onê, a igreja Raízes, ali em Joanesburgo, na África do Sul, uma igreja muito parecida com a nossa, muito linda, uma igreja multiétnica. Para quem conhece um pouco da história da África do Sul, sabe que o apartheid, apesar de ter acabado, a população ainda respira um imaginário segregador, mas vê uma igreja em que você tem pretos e brancos, zulus, afrikaners, né, e boers, todos reunidos no mesmo lugar ao redor do Evangelho. A gente sabe o poder que a graça de Jesus tem de reunir, de reconciliar, de curar cismas e traumas étnicos, culturais. É maravilhoso demais, né, gente? É maravilhoso demais. Queridos, estamos em clima de festa. Ontem nós fizemos um batismo muito maravilhoso ali no Labri. Irmãos e irmãs que foram incorporados ao corpo de Cristo, louvado seja Deus por isso. Hoje participarão da ceia conosco. Tive a dádiva de batizar meu próprio filho, João. Estou muito feliz por isso também, né? Ele hoje vai participar da ceia conosco aqui na igreja. E o tema da nossa pregação hoje é bem conveniente. Vamos falar sobre a igreja batizada. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, verso 12. Eu vou ler só 2 versos, porque nós vamos navegar alguns textos hoje. Nós vamos falar da importância do batismo, vamos falar sobre como o batismo nos afeta hoje. E você hoje tem a missão de lembrar do seu batismo. Eu fui batizado como criança, então você vai lembrar de quem lembrou do seu batismo, ok? Quem lembra do seu batismo. Mas não tem problema, quem te batiza é a igreja, quem te batiza é o corpo de Cristo, mas você precisa rememorar o que significou o seu batismo. 1 Coríntios 12, 12, só os 2 versos, o 12 e o 13, e assim diz a palavra do Senhor, leio na Nova Almeida atualizada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ore a Deus, peça graça a Jesus para que a gente comunique a palavra dele com toda reverência, toda dependência do Espírito. Senhor, eu peço a tua ajuda. O Senhor sabe que eu posso atrapalhar a comunicação da tua palavra. E a tua igreja não está nem um pouco interessada em me ouvir. Ela quer ouvir Jesus. Ela quer ouvir o Senhor. Então que o Senhor me livre de mim mesmo e livre a tua igreja de me ouvir, mas que os teus filhos sejam conduzidos pelo Espírito da verdade.
Jesus prometeu que o teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Ó Deus, como cremos que a tua palavra sobre a operação do teu Espírito pode gerar no coração mais incrédulo a mais viva fé. O Senhor pode despertar a nossa consciência, a nossa imaginação, para enxergarmos, por meio da tua palavra, a realidade de Cristo. E o que mais essas pessoas precisam hoje é se alimentar do Cristo que as salvou ou do Cristo que pode salvá-las. Pedimos que o Senhor nos conduza à tua palavra e discipline o nosso coração a permanecer firme na realidade do Evangelho. E que o Senhor nos habilite ao bem e discipline as nossas afeições a sempre desejar o Senhor e encontrar no Senhor não apenas um Deus confiável, mas também um Deus desejável. Ah, Pai, é só o que te pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar do batismo para nós protestantes é falar de um sacramento. Mas me permitam aqui trazer uma voz do passado, ou pelo menos duas delas. Voltemos ao segundo século da era cristã, e aqui eu vou citar um trecho de um antigo pai da igreja chamado Tertuliano, que na segundo século da era cristã, escreveu uma carta, um documento instruindo a igreja sobre o batismo. E Tertuliano diz o seguinte, abre aspas, no momento em que entramos na água do batismo, mas também um pouco antes, na presença da congregação e sob a direção do presidente, confessamos solenemente que renunciamos ao diabo, à sua pompa e aos seus anjos. Depois disso, nós somos imersos 3 vezes e proferimos então um compromisso um pouco mais extenso do que aquele apontado pelo Senhor no Evangelho. Me permito também citar Hipólito, outro importante teólogo da Igreja Antiga, 100 anos depois, no século III, em que ele também instruindo a igreja sobre o batismo diz, abre aspas, no momento em que o candidato ao batismo entrar na água, aquele que o batizará imporá a mão sobre ele, as mãos dizendo, crês em Deus, Pai Todo-Poderoso? O batizado então dirá, eu creio. Então ele será batizado, imediatamente com imposição de mãos sobre a cabeça. E depois disso, haverá também de responder, crês no Messias, Jesus, Filho de Deus? E o batizado dirá, creio. E ele será imerso mais uma vez. E pela 3ª vez perguntarás, crês no Espírito Santo? E o batizado dirá, eu creio. E finalmente ele será batizado, imerso em água pela 3ª vez. E assim se tornará membro integral do corpo de Cristo. Trago essas antigas instruções, apenas para trazer essa evidência, de que a prática do batismo é para nós uma prática consagrada pela tradição apostólica, pela tradição antiga da igreja, e pela igreja nos dias de hoje. O batismo é para nós um sacramento, e quero lembrar os irmãos que como protestantes, nós só defendemos 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Diferente dos nossos irmãos católicos, que insistem que somados a esses 2 sacramentos, existem ainda mais 5, totalizando 7 sacramentos. A Reforma Protestante afirmou que os sacramentos são aquelas ordenanças dadas expressamente por Jesus. E Jesus, de fato, apenas ordenou o batismo e a ceia como os únicos sinais visíveis pelos quais Deus comunica uma graça muito específica. Quero lembrar que a palavra sacramento, em latim, sacramentum, significa sinal. Sinais visíveis, por meio do qual Deus comunica graça especial. São sacramentos porque são físicos. Tanto o pão, o vinho, a água do batismo, são performances, são gestos concretos e físicos que apontam para bens espirituais, mas também são instrumentos pelos quais Deus comunica a graça em nós. E diferente dos católicos, os sacramentos não são fonte de graça. Eles não são bem uma fonte em si mesmos, são meios. Sendo Cristo a fonte de toda a graça, e aprove a Cristo comunicar sua graça também por esses sacramentos, por esses meios pelos quais Deus também nos beneficia.
O batismo cristão, sabemos disso, tem raízes muito antigas. O batismo cristão tem raízes nos antigos atos de purificação ritual dos judeus. E se você se lembra um pouco da Bíblia, quando Moisés estava com o povo ali diante do Monte Sinai, prestes a entrar em aliança com Deus e receber as tábuas do mandamento, Moisés exigiu do povo que se purificassem com água antes daquele ato. Não somente isso, mas nós temos na prática desse banho ritual também no judaísmo, um rito de passagem para todo pagão que se convertia ao judaísmo. Sim, o judeu, ele é judeu por etnia, por origem étnica, por gene, por DNA, mas um judeu sabe, a tradição judaica afirma que também aqueles que não são judeus, ou seja, gentios na origem, podem eventualmente se converter ao judaísmo por meio da circuncisão e por meio do mikveh, ou pelo ato batismal judaico. E naquele momento, na tradição judaica, o gentio renuncia os seus deuses, sua religião, e ele é incorporado à linhagem de Abraão por meio de um ato de conversão formal. Nesse caso, o batismo judaico era um símbolo de renúncia aos deuses pagãos e incorporação à vida e à tradição judaica. Era uma renúncia ao politeísmo. Era uma renúncia à velha identidade e a incorporação numa nova identidade no culto a um único Deus. Essa é a origem do batismo. Um dia, quando você for comigo a Israel, você vai visitar o Monte do Templo em Jerusalém comigo e as ruínas do Monte do Templo, e você vai ver lá antigos tanques batismais, inúmeros deles ao redor do Templo de Jerusalém. E uma curiosidade nesses tanques, que são da época de Jesus, e as ruínas estão lá até hoje, em Jerusalém, nas ruínas do Monte do Templo, é que elas possuem 7 degraus. E o que é curioso é que existe uma divisa entre esses degraus, essa escadaria. A pessoa que pelo caminho que ela descia não era o mesmo caminho que ela subia. E por razões rituais. Porque você descia contaminado e subia purificado. Então você não podia subir pelo menos os degraus que você descia. Você vai ver isso lá. Qualquer pessoa que queria subir ao Monte do Templo em Jerusalém tinha que passar por um rito de purificação ritual, um tipo de batismo. Um banho de pureza e ritual, limpeza do corpo para adorar a Deus. Contudo, nós sabemos que o batismo cristão tem as suas particularidades. Ela não diz respeito meramente a uma lavagem do corpo, uma limpeza física do corpo. Lembramos sempre de João Batista, que recebia o nome de Batista, né? Justamente porque era dado ao rito do batismo. O batismo de João é conhecido na Bíblia como o batismo de arrependimento. Um rito em que ele convoca os judeus da sua época a se arrependerem dos seus pecados, porque era vindo o reino de Deus. E o próprio João Batista batiza Jesus, aquele que ele mesmo disse que ele não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Na verdade, o próprio João Batista, quando vê Jesus se aproximando para o seu batismo, fica intrigado e pergunta: quem sou eu? Você é que tinha que me batizar. Contudo, Jesus responde: olha, é necessário que se cumpra toda a justiça. Jesus não tinha pecado para se arrepender, mas Jesus, no seu batismo, antecipava a trilha e o caminho de muitos outros que seriam batizados nele. Sim, naquela cena maravilhosa em que Jesus, no seu batismo, recebe a unção de Deus, e a unção aqui, eu quero ser bem intencional, Cristo em grego, Christos, significa ungido. Cristo significa ungido. Jesus é ungido, rei, sacerdote, profeta. No seu batismo, Jesus é ungido pelo Espírito para encarar e dar início à sua missão messiânica. É ali que a Trindade aparece. O Pai diz quem é o Filho recebe o Espírito em forma de pomba. É ali que a Trindade está presente, e é ali que se ouve uma voz do céu dando testemunho: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E é ali que Jesus encara a sua missão, e imediatamente após o seu batismo, ele é tentado no deserto na sua identidade como Filho de Deus, identidade que ele carrega ao longo de toda a sua missão. É verdade que quando eu olho para o batismo, e a palavra batismo em grego, baptizo, significa imersão, mergulho, e eu não entro aqui no mérito daqueles que foram batizados como criança. Vocês sabem, em nossa igreja nós
consideramos o batismo infantil um batismo válido, desde que ele seja confirmado numa profissão de fé em vida consciente, uma vida adulta. Não há nenhum problema nisso. O que importa para nós é o testemunho da água, é o testemunho da Trindade e é o testemunho da confissão de fé. É esse tríplice elemento que torna o batismo, transforma o batismo de mero mergulho em água num ato sacramental. É a igreja testemunhando, é o povo de Deus em nome da Trindade autorizando aquele ato e as pessoas sendo incorporadas no corpo de Cristo por meio do batismo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 36. Atos 2, 36, o apóstolo Pedro está em Jerusalém. Você sabe, Pedro, sim, Pedro que negou Jesus 3 vezes, está agora tomado pela presença do Espírito e com coragem anuncia o Evangelho aos seus correligionários. Atos 2, 36, depois de Pentecostes, Pedro cheio do Espírito, anuncia o Evangelho aos judeus e ao concluir o seu brilhante sermão sobre Jesus Cristo, ele conclui no verso 36 dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Talvez você diga assim, poxa, depois de uma pregação dessa, valeria um apelo, né? Pedro podia fazer um apelo para que os pecadores se arrependessem, seus ouvintes crescem em Jesus, né? Ele podia fazer um apelo, mas o texto diz que quem fez o apelo foram os pecadores e não Pedro. Justamente o contrário. É o que está presente no verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Talvez você se pergunte, quem sabe essa ordem não foi apenas para aquele grupo de homens que Pedro estava anunciando o Evangelho. Contudo, o próprio texto promete que esse é o rito de passagem para todo aquele que se conecta ao corpo de Cristo, inclusive de outras eras. Está previsto por Pedro no verso 39. Leia aí. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Você leu isso direito? Quem é batizado? Quem é batizado? Qual é o ponto de partida que faz uma pessoa ser batizada? O batismo, meu irmão, é fundamentado, acima de tudo, em um chamado. Só é batizado aquele que Deus chamar. Deus chama e por alguma razão dentro de nós levanta a interrogação: o que eu farei agora? E a resposta apostólica é: sejam batizados. Sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito, do mesmo jeito que Jesus recebeu. E a promessa é para além deles, é para todo aquele que o Senhor está chamando. Verso 40, Pedro conclui, com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, vejam que o núcleo do Evangelho é a razão e o sustento desse ato batismal. A afirmação de Pedro, que já vimos aqui quando Cristo fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A confissão de Pedro é o fundamento do Evangelho que está sendo anunciado. É a causa, é o que leva as pessoas a serem batizadas. Jesus é Senhor e Cristo. Ser batizado é declarar publicamente que você tem um Senhor e um ungido sobre a sua vida. Arrependam-se, é o convite de Pedro. Arrependam-se dos seus pecados, e como a gente costuma dizer, o batismo é um sim e um não simultaneamente. Escute isso, meu irmão. O batismo não pode ser 2 sims. Ele é um sim e um não. O juízo implicado no batismo e a redenção implicada no batismo exigem um sim e um não. Todo aquele que crê em Cristo, se arrepende e é batizado, ele está dizendo um sim
para Deus e um não para alguma coisa. Sem um não e só com um sim, não há batismo. Não há batismo. O batismo é simultaneamente juízo e redenção. Simultaneamente, Deus dando golpe em alguma coisa e ressuscitando alguma coisa. Deus está matando algo e revivendo algo ao mesmo tempo por meio do batismo. Por isso, meu irmão, atenção. Por isso, o batismo é, acima de tudo, um ato deliberado de Deus para te salvar. O batismo não é baseado em simples escolha humana. É, acima de tudo, uma decisão divina. Deus concebendo homens e mulheres da sua vontade, paridos da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ao te conceber, te autoriza, e o próprio Deus te batiza. Por isso que quando um pastor está ali na água batizando alguém, não é o pastor que está te batizando. É o próprio Deus trino. Por isso nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É Deus que nos autoriza a te batizar em nome dEle, porque é Ele mesmo que está te colocando em águas naquele momento. O batismo é uma declaração pública de que estamos retornando para Deus. É uma mudança de direção. Significa que algo capturou o nosso coração. O batismo é uma mudança de história, é uma mudança de biografia. O batismo é em nome de Cristo, porque é em Cristo que a nossa história começa, porque Deus deu fim à outra. Escute isso, meu irmão. O batismo é o fim de uma história, é o início de outra história. O batismo é Deus dizendo, pare de escrever a sua vida. É você renunciar à sua pretensão de determinar a sua existência. É você dizer para Deus, eu cansei de dizer o que é melhor para mim. A partir daquele momento, quem assume a sua história, quem assume a sua biografia é Deus. É no batismo que Deus dá fim aos nossos intentos de controle. E é no batismo que Deus dá início a uma grande aventura. É lá no batismo que a nossa jornada começa. Então traga, meu irmão, a sua memória hoje o seu batismo. O batismo que sepultou o velho homem do pecado. O batismo que dá início a um novo mundo e uma nova criação. E quando eu olho para o batismo, eu me lembro de algumas narrativas do Antigo Testamento. Quando eu olho para a água, e qualquer judeu que olhasse para a água, e olhasse para aquela cena de Jesus sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, aquilo conectaria aquela imagem a uma série de eventos do Antigo Testamento. Mas pelo menos duas eu quero destacar. Eu destaco, em primeiro lugar, o fato de que quando Deus criou novos céus, ou criou céus e terra, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo hebraico para pairar aí é batendo asas. Era uma terra sem forma, sem vazia, sem sentido, caótica, disforme. É como as palavras em hebraico tohu, vohu, significam no original. Sem forma e vazia, caótica, disforme, sem sentido. E de repente, em meio ao caos, a voz de Deus penetra na história. O Espírito preparava o terreno. E a voz criativa de Deus entra e Deus faz nova todas as coisas. Deus faz tudo a partir da sua vontade. E haja luz, produz a terra, produz ao mar. O que é o batismo, senão a evidência de que Deus está fazendo nova todas as coisas? O batismo é o sinal visível na terra de que Deus está inaugurando uma nova criação. E Deus está fazendo isso a partir do seu Filho. E de novo o batismo lembra uma segunda cena do Antigo Testamento. Lembra o dilúvio. Lembra o dia em que Deus simultaneamente julgou e salvou? Quando Deus simultaneamente derramou água sobre a terra para purificar a criação num grande batismo, tirando e purgando os pecados das nações e preservando o remanescente para começar tudo de novo. E nesse batismo, Noé envia uma pomba, na esperança de receber algum tipo de retorno, e a pomba vai e volta, e depois ela volta com um raminho verde no bico, como um sinal de esperança de que Deus está fazendo novo tudo que Ele criou. Deus estava refazendo a aliança, refazendo o pacto. O batismo é um juízo e uma redenção simultaneamente.
Não tem como um cristão entrar num batismo e não saber que no seu batismo Deus está dando fim a algo, para começar algo. Assim como o dilúvio era o fim de um determinado ciclo de pecado e o início de uma nova história de redenção, no seu batismo Deus sepultou uma velha natureza, mas também emergiu uma nova criação. Deus está fazendo nova todas as coisas por meio do batismo. É em Jesus que a nova criação está emergindo, é verdade. Mas ainda existe uma outra analogia do Antigo Testamento do batismo. Dessa vez, quem se valeu dela foi o próprio apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, versos 1 e 2. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, verso 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados. Você ouviu isso? Todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Olha, o que é o batismo? Nova criação. Mas o batismo também é uma interrupção de uma história de escravidão e o início de uma história de redenção. O que é o Israel do Antigo Testamento, senão um povo que sai da tirania de Faraó, sofre uma intensa perseguição de Faraó e seu exército no deserto, e quando chegam diante do Mar Vermelho, atravessam milagrosamente esse mar, chegam do outro lado, os inimigos são julgados, e dali para frente? Dali para frente não existe mais ameaça dos seus inimigos de outrora, não existe mais nenhum tipo de vínculo com a história de escravidão de antes. Dali para frente é uma jornada em direção à promessa de Deus e à aliança que Deus estabeleceu e a promessa de uma nova terra, de um novo lugar, de uma nova morada. É uma jornada em direção ao que Deus prometeu para o seu povo. Irmãos, o que é o povo batizado, senão um Deus que se apropria de uma nação e diz para ela que dali para frente a sua história é a história de Deus. Irmãos, eu sei, nós somos evangélicos, ok? Vimos isso aqui no vídeo do pastor Guilherme. Mas existe uma ênfase evangélica que nós temos que tomar cuidado. Ela é importante, mas a ênfase pode não ser bíblica. A ênfase na conversão pessoal e na relação pessoal com Deus, ela é indispensável para o coração evangélico. Mas existe um risco. O risco de você achar que você está aqui fazendo uma experiência, tendo uma experiência meramente individual com Deus, e que você vem aqui para ouvir a palavra e depois fazer um recálculo e ver como seus projetos de felicidade privados e pessoais podem estar alinhados com o que Deus quer. Você vem aqui para checar. Tem gente que às vezes vem para a igreja para checar. Será que a minha decisão está legal? Será que os meus planos são legais? Será que essa escolha é condizente com o que Deus quer? Sabe, às vezes você acorda de manhã e faz um plano de felicidade para o seu dia, e você vem na igreja torcendo para ouvir o pastor pregar alguma coisa que confirma uma suspeita. Confirma um plano pessoal. Confirme que a sua escolha foi legal. Contudo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Deus não está meramente salvando indivíduos nessa igreja. A salvação não é simplesmente a oferta de um projeto de felicidade de classe média, que você encontra reverberação, confirmação de viés no culto. Não, o culto cristão e o batismo cristão é um convite de Deus para que, mais do que salvar indivíduos, Ele constitua um povo para o seu nome. Então se lembre disso. Quem está atravessando o Mar Vermelho? Não é um de cada vez. Deus está batizando um povo. Deus está constituindo uma comunidade. A história de Deus que Ele introduziu pelo batismo é muito maior do que a sua história individual. Fique sabendo, inclusive, que a sua história individual tem que morrer para que você abrace completamente a história de Deus, que é muito maior do que a sua. E a história de Deus tem planos maiores, interesses maiores, e o horizonte do plano de Deus é a sua glória e a sua majestade. Sabe onde está a sua salvação? No dia que Deus te batizou. Porque aquele dia Ele falou assim, acabou. E seja lá o que aconteça agora na sua vida, saiba, tudo o que acontecer a partir desse batismo para frente, é a minha história. São os meus planos, é o meu querer. E a sua salvação está no fato de que Deus te integrou um povo
E esse povo agora, corporativamente, conjuntamente, como um só corpo, um só batismo, um só Espírito, participam comunitariamente de um único destino. Então, cuidado com esse mergulho introspectivo. Cuidado. Cuidado com essa tendência de ficar ferindo a relação com Deus, com o que você está sentindo e experimentando individualmente. Cuidado com essa pretensão de achar que o que Deus tem para você é uma história particular e todo mundo é cenário para os seus sonhos. Cuidado. Cuidado quando você acorda de manhã e olha para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família, achando que eles são meros cenários de uma história extraordinária particular sua. Saiba que a sua história particular tem que ser naufragada em Jesus de Nazaré. Ela tem que ser naufragada em Cristo para você levantar a cabeça e perceber que eu, você e nós fazemos parte conjuntamente de uma comunidade batizada. E quem nos batizou? Cristo nos batizou. A Trindade nos batizou. Porque Deus tem a agenda dele, os planos dele, a vontade dele. E a sua salvação, meu irmão, foi ser sequestrado dos seus sonhos privados para os planos magníficos de Deus. Seus dons, suas competências, suas habilidades, tudo agora está sequestrado, capturado a serviço da majestade dele. Grande parte do nosso trabalho pastoral aqui na igreja é orientar as pessoas para descobrir esse detalhe simples. Que o que fazemos aqui não diz respeito a você, meu irmão. Essa igreja não diz respeito a você. Essa igreja não vai fazer um cântico para agradar vontades de um consumidor religioso. Essa infraestrutura não existe para te satisfazer. A igreja de Deus vai te escandalizar todos os dias, meu irmão. E se ela não te escandalizar, não é o evangelho que estamos pregando aqui. O evangelho que anunciamos não diz respeito a você, diz respeito à majestade, à glória, ao senhorio do Cristo que se batizou. E Cristo vai te derrotar se você é filho e filha dele. Se você foi batizado e batizada por Jesus, Ele não vai te deixar pecar em paz. Você não vai pecar em paz. Os irmãos que me procuram num gabinete em desespero, pastor, eu pequei, minha consciência está afligida, me ajude, ore por mim. Falei, irmão, primeiro vamos glorificar a Deus. Vamos louvar Jesus. Você não está pecando em paz. Porque se você não for filho de Deus, você vai pecar em paz. As coisas vão até parecer que estão funcionando. As coisas vão até parecer que estão legais. Mas se você foi chamado e chamada, você tem um problema. E é uma solução ao mesmo tempo. Porque o chamado de Jesus implica no implacável juízo de Deus contra a sua velha vida, mas também na irresistível graça que vai te colocar de joelhos diante de Deus, até você passar pelos portais da eternidade. É isso que o batismo fez com você. O batismo é o fim e o início de uma nova história. É o seu êxodo, meu irmão. É o início do seu êxodo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, ele diz numa linguagem muito bela, já preguei sobre isso aqui, há somente um corpo, um só Espírito. Também há uma só esperança para o qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso diz respeito a todos. Isso diz respeito a todos. E pode ficar tranquilo. Se você é dele, batizado nele, e você está postando as fichas numa jornada solitária de espiritualidade, você vai definhar, esgotar, até você gritar por socorro. E aí quando o desespero te assaltar, você vai chegar aqui e vai pedir ajuda, e Jesus vai estar aqui simplesmente dizendo assim, eu estava te convencendo esse tempo todo, e que bom que você descobriu que eu sou o seu Salvador. Porque Ele deu todos os meios, Ele deu todos os recursos, Ele deu os sacramentos, Ele deu a palavra, Ele deu a comunhão dos santos, Ele deu a evangelização, Ele deu a escritura, Ele deu o cântico comunitário, Ele deu esse mistério que é a nossa partilha, o pão partido, a ceia, o cálice entregue. Ele te deu todos os recursos para você permanecer na jornada.
Então, quando você se priva da igreja, quando você se priva da comunidade batizada, é claro que você vai definhar. Porque o Deus, o Pai, não te fez filho e filha dele para você viver uma carreira solo. Não fez. Deus não está aqui disposto a confirmar vieses, vontades próprias, projetos de salvação pessoal, de felicidade pessoal. Ele não está disposto a isso. Ele está aqui trabalhando para te convencer que a vontade dele é a melhor para você. Que a vontade dele é tudo o que você precisa. Que o plano dele, a glória dele, é tudo o que você precisa. O texto que nós lemos na abertura. Pois em um só Espírito, não são vários, ok? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. Eu quero destacar esse trecho. Qual era o problema dos judeus? Querer construir uma salvação étnica baseada no pedigree abraâmico. Qual era o problema dos gregos? Querer construir uma identidade, um destino baseado na tradição grega, na intelectualidade grega, na herança cultural grega. Qual era o problema do escravo? Construir uma identidade em cima da sua subserviência, da sua submissão, da sua devoção a um senhor. Qual era o problema dos livres? Querer construir uma identidade em cima da exploração, do abuso, do exercício da tirania sobre os seus escravos. Qual é o problema de uma pessoa que constrói uma identidade em cima de ser mulher, feminista? É porque ela posta as fichas em cima de um discurso de autolibertação feminina. Qual é o problema do machista? Querer construir uma identidade do machão barbudo, lenhador, red pill, em cima do seu testosterona. Qual é o problema da ideologia LGBTQI a mais? Quer ser salvo em busca de uma segurança afetiva, apostando nas suas pulsões. Qual o nome disso? Idolatria. E Paulo está dizendo que o evangelho da graça está tornando todas as pessoas em Cristo trajadas de Cristo pelo batismo. A sua felicidade, a sua realização, a sua plenitude, a sua alegria está no fato de que todos nós fomos batizados em um só Espírito e em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós bebemos de um só Espírito. Por isso que Paulo em Gálatas 3:26 vai dizer que todos nós que fomos batizados, recebemos uma roupa no batismo. E não foi aquela roupa branquinha que você foi batizado, não. Você sabe quando Adão pecou o que ele fez? Quando Adão pecou, ele se trajou com vestes de folhas de figueira. Depois Deus providenciou a vestimenta com peles de animais. Você se lembra disso? Quando ele foi trajado com aqueles vestimentas de peles de animais. Qual é o problema do ser humano? Nós temos um problema de roupa, de traje. A gente não sabe com qual traje a gente se coloca diante de Deus. A gente não sabe com que roupa a gente se apresenta, com que figurino a gente se apresenta diante de Deus. Nós temos um problema, porque estar diante da majestade dele sempre, já viu que a gente brinca, eu não tenho roupa para isso? Não tem roupa, a gente não tem roupa para isso. Para estar diante do Santíssimo. A gente não tem recursos para estar diante dele. Qual é a identidade? E aí você sabe aquele joguinho, aquela tática diabólica clássica. Você está orando, e aí você está assim, nossa, eu estou mal essa semana, pequei tanto, falhei tanto, errei tanto, fiz tanta coisa. Eu podia estar com a minha vida organizadinha agora para orar aqui, chegar diante de Deus digno, né? Para eu chegar diante de Deus digno, e eu fazer uma oração livre. E aí você está ali entretido com o pecado, e você não está percebendo a sutileza do nosso arqui-inimigo. Mas todas as vezes que você for assaltado com a tentação de querer estar diante de Deus pelos seus méritos, você vai dizer para o diabo em latim, vade retrum Satanás. E por que você vai dizer isso? Porque o que te coloca diante de Deus, você sabe disso, e a melhor forma de você honrar a Deus, não é ficar tentando improvisar ou justificar os trajes com que você se coloca diante dele. Só existe uma roupa que te coloca diante do trono de Deus, e ela não depende das suas obras.
Gálatas capítulo 3, verso 26. Que roupa você quer vestir? Labor Jack? Camisa xadrez? Qual a roupa que você quer vestir? Qual o traje que você quer vestir para chegar diante de Deus? Qual a imagem que você quer que esteja projetado diante de Deus quando você aparecer lá diante dos seus domínios? Vou te falar o traje, foi aquele que você recebeu no seu batismo. Gálatas capítulo 3, verso 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados, escute isso, em Cristo, de Cristo se revestiram. Esse é o traje que você recebeu. Essa é a roupa que tornou as vestes de Adão obsoletas. Este é o tipo de traje que Deus quer que você esteja diante dele. Foi o traje que ele te deu no batismo. Você chega diante de Deus vestido, trajado dos méritos e da obra de Jesus. Ah, Igor, mas meus pecados são enormes. São intransponíveis. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Pastor, eu só te contei metade da minha vida. Se eu te contar outra metade, vocês vão me excomungar dessa igreja. Olha, eu admito, muitos de nós praticamos no passado pecados absurdos, escandalosos. Pastor Paul Washer diz que se a gente projetasse os nossos pensamentos nesse telão aqui, o Hitler ia parecer um poodle perto de você. É bem provável. Romanos capítulo 3 diz que a gente peca mesmo, a gente está destituído da glória de Deus. Que mesmo quando a gente faz o bem vem malhado, corrupto, manchado pelo pecado. É enorme a nossa ofensa contra o Criador. Mas eu quero te convidar a considerar que o que o Filho de Deus fez foi superabundante. Eu quero te convidar a considerar que Cristo nos oferta pelo seu sacrifício um oceano de graça. Profundo. Não há pecado grande o suficiente que não seja naufragado no oceano da sua graça. Não há ofensa contra Deus, que Deus não tenha competência de mergulhar no oceano do amor do Filho dele e naufragar. Sabe qual é a sua luta, meu irmão? Sabe qual é a sua luta, minha irmã? Perceber, sem orgulho, que a obra do Filho de Deus foi mais do que suficiente para dar conta dos seus pecados. A graça dele tem esse poder. O batismo é esse mergulho na graça. O batismo é esse mergulho, a gente afoga o velho homem na graça. É no batismo que nós nascemos de novo. João 3, 4 e 7, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre, nascer uma segunda vez? E Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo é igual o líquido amniótico da mulher. Quando rompe a água, nasce uma criança. O batismo é o útero divino. O batismo é o sinal de que você foi parido e parida da vontade de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. João 3,6, o que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu te dizer, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E por fim, quero ler Romanos capítulo 6. Verso 1, um texto belíssimo de Paulo. Eu amo esse texto. Porque Paulo está entrando na igreja, vocês sabem, tem um falso ensino que se espalha aí por algumas igrejas, chamado hipergraça. O que é hipergraça? É uma distorção das doutrinas da graça. Em que a graça se torna uma justificativa indireta para uma série de hábitos que não condizem com quem está dentro do reino de Deus. E as pessoas tentam justificar práticas morais liberais usando o recurso da graça de Deus para tampar o sol com a peneira. E nós sabemos que pela graça, ao contrário disso, nós temos boas razões para obedecer, se santificar, amar e obedecer à vontade de Deus como boa. A diferença do evangelho da graça para a religião está justamente aí.
É porque tanto a religião quanto a graça vão dizer que a gente precisa viver uma vida correta diante de Deus. A diferença é que o legalismo vai te dizer que você tem recursos em si mesmo para fazer isso. O evangelho da graça vai dizer que você não tem recursos, mas Deus tem. E se Deus tem, Ele te dá as condições, os meios para você se santificar. Então a resposta para uma vida imoral não é simplesmente dizer para a pessoa se comporte bem. A resposta para uma vida imoral é abrace a graça. Porque ao abraçar a graça, você encontrará não apenas o perdão para os seus pecados, mas também os recursos para superá-los. Você tem que pregar o evangelho para você mesmo. Agora veja a linguagem de Paulo. Paulo está contestando e questionando irmãos que estavam usando o evangelho da graça para justificar uma vida desregrada. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E Paulo responde, de modo nenhum. O que é curioso é que o tratamento de Paulo para uma hipergraça na igreja de Roma é trazer à memória o batismo. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se do que Deus fez quando você foi batizado e batizada. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, agora, no tempo presente, andemos em novidade de vida. Vida nova. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Sim, irmãos, a velha natureza. Então, eu vou precisar que você tenha um pouco de imaginação teológica comigo agora. Você sabe que na teologia a gente usa muito imaginação, né? Eu preciso que você tenha um pouco de imaginação teológica. Estar crucificado com Cristo exige que você compreenda o que significa essa velha natureza crucificada com Cristo. Eu quero que você imagine agora o seu momento mais picareta. O seu momento mais pica-fumo, para usar um sotaque bem mineiro. Que você imagine agora as suas escolhas, sua face mais perversa. Pense nela aí, mais manipuladora, mais manipulador. Pense aí no seu lado mais iníquo, mais sem vergonha. Pense aí agora, meu irmão, um pouco, considere um pouco o seu velho homem, a sua velha mulher, sua velha natureza. Vingativo, ressentido, rancoroso, rancorosa, negligente, avarento, avarenta, destemperado, viciado, obtuso, incapaz de amar o outro, incapaz de amar o bem. Pega esse trapo velho agora, junta esse trapo de carne velha aí. Está vendo ele? Está aí diante de você? Crucifique com Cristo. Coloca na cruz de Cristo. Esmague ele na cruz de Cristo. Coloque os cravos na cruz de Cristo. Os cravos no pé dele, nas mãos dele, coroa de espinho. Cospe nele. Amaldiçoa ele. Porque foi isso que ele fez com a sua velha natureza. No batismo, o Senhor sepultou a sua velha natureza. No batismo, Cristo crucificou a sua velha natureza. Para quê? Por que ele deu um fim? Lembre-se, o batismo dá um fim para dar um início. O batismo é um não porque vem um sim. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado. Vamos orar. Enquanto você rememora o seu batismo em oração, enquanto você rememora o fato de que Deus deu início a uma história com o seu batismo, eu vou ler Colossenses 2,
Verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: medite nisso e ore sobre isso. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. É o fim da história. Diga isso para Ele: Senhor, obrigado pelo fim da minha história. Obrigado porque o batismo deu fim a alguma coisa, no qual vocês também foram ressuscitados. Agora você vai agradecer: obrigado, Deus, também pelo início de uma nova história. Obrigado pela ressurreição, obrigado pela nova vida, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pai, abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo a desfrutar do bem que veio da graça comunicada pelo batismo. Obrigado pelo drama desse ato que parece simbólico, mas é carregado de sentido espiritual. Obrigado pela história que morreu e que começa. Nós te damos graças porque nós somos o povo que atravessou o Mar Vermelho. Nós somos o povo em que a escravidão ficou para trás, e diante de nós se abre novo céu e nova terra. É o povo que morreu com Cristo, porque um dia ressuscitará com Ele. É a igreja batizada. É a igreja dos mergulhados na Trindade. Que o Senhor abençoe o teu corpo, a tua igreja e o teu povo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para o outro sacramento, o da ceia. A mesa posta pelo Senhor. Enquanto os nossos irmãos distribuem os elementos, você pode se colocar de pé, né? A gente vai adorar o Senhor agora. E durante essa adoração, prepare o seu coração para receber o pão e o vinho que Jesus te entrega hoje.